Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta para mais uma resenha. Agora, roda a vinheta. Então pessoal, hoje especialmente eu não vou retratar a questão de um livro, mas esse Conecta na resenha vem para elucidar e clarificar a questão do como executar um brainstorm. E usando as palavras de um aluno do MBA de TI da Live, ele falou o seguinte para mim: e o tão famigerado brainstorm, ele ainda funciona? E de fato o que eu respondi nas redes sociais foi o seguinte: ele funciona desde que ele seja feito de forma correta. Agora, um outro detalhe: o brainstorm é um modelo resultante. Você precisa fazer algumas ações iniciais para que ele possa vir a dar resultado. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação e explicar literalmente o que é um brainstorm. O primeiro fato é o seguinte: todos vocês precisam definir uma temática, o teorema central dessa grande tempestade, de ideias, o toró de palpites, como as pessoas do interior falam. A ideia, exemplo, reduzir custos, tá? Isso é o teorema central de todo brainstorm. Agora, o que acontece na prática? As pessoas chamam alguns personagens do ambiente de negócio, colocam eles numa mesa e pedem para transcrever ideias do dia para a noite. O que eu digo é que, se esta equipe for literalmente madura, acompanhe informações, tem um olhar preciso e não só do seu ponto de vista, mas faz uma cultura de avaliar outros pontos de vista, ok, mas isso não é uma realidade. Então, o que eu vos digo? A primeira coisa em cima do teorema central é você definir o seguinte: pega aquele grupo de pessoas que esteja literalmente envolvida, tá? E não estou aqui dizendo sobre questões de graduações, de hierarquia. O que importa é quem realmente pode transcrever ideias sobre, tá? Dentro dessa observação, ao montarmos esse grupo, que nada mais é do que um squad, podemos definir: algumas pessoas vão fazer uma pesquisa. Que tipo de pesquisa, Vinícius? Uma pesquisa avançada no Google. Como outras empresas realizam redução de custos, podem até vir fazer o famoso benchmark, que é ir em outra empresa, entender o mecanismo que utilizaram para ter uma redução sustentável dos seus custeios. Legal? O segundo ponto é a questão de entrevistar pessoas, fazer com que, desde um board até a operação, você tenha insights daqueles que estão convivendo com o assunto. Então, literalmente, o diretor ele pode ter uma premissa, uma visão específica, e o operador pode tangibilizar alguns outros mecanismos para a redução. Terceiro ponto, análise. A gente pode ter um grupo de pessoas fazendo uma curadoria dos dados, fazendo uma análise profunda da base histórica,
do como as coisas estão se sucedendo. Agora vai uma dica. Lembra que o teorema central é redução de custeio. Isso é muito amplo. O que podemos criar são vertentes. Redução de custos na produção, redução de custos logístico, redução de custos tributários, redução de custos de marketing, redução de custos de captura de novos clientes sem ter a efetividade em vendas, tá? Então podemos criar vários mecanismos, mas a ideia é você fazer uma análise. Para quê? Para que tenha subsídio do que vai ser dito. Uma outra coisa, procurar referências bibliográficas, artigos, papers, jornais, revistas do segmento da tua empresa, que isso vai ter alguns bons insights. E até mesmo você que faz parte de alguma escola de negócio, que vem aí fazendo um workshop, uma capacitação, interagir com o corpo docente e com a própria escola, de saber o que pode ser feito. Próximo passo, observação, que nem algumas pessoas gostam de usar o conceito de sombra. É ir vivenciar o processo, observar aquele processo para entender particularidades da qual eu posso vir a mudar o cenário. E, não menos importante, uma questão de viver na própria pele, o famoso etnografia. O que é isso, etnografia? É viver o papel do outro. Muitos aqui já devem ter visto aquele programa do Fantástico, O Chefe Espião, onde um diretor ou um CEO, né, um C-level, passa a ser uma pessoa da operação. E aí tem particularidades específicas do que funciona e o que não funciona, o que é cabível e o que não é cabível. Legal? E tudo isso, gente, uma vez que foi acionado através do teorema central, a gente aí vai ter um mecanismo, criar uma pergunta-chave, né? Como podemos reduzir custos na área logística, tá? Então, o teorema central vai fundamentar esta pergunta, para que aí, neste momento, a gente sente o entorno de uma mesa e comece a propor e prover ideias. Legal? Agora, como fazer isso? Primeiramente, individual. Cada um fazer o famoso inverso, né? O brainwriting é escrever a ideia, o que ele pensa sobre aquela temática. Então ele vai descrever sem ter uma âncora ou sem ter uma particularidade de alguém direcionando o assunto. Uma vez tendo isso, a gente coloca todas as ideias, independente de julgamentos e críticas, porque como a gente fala no Design Thinking, muitas vezes uma ideia pode estar pobre, mas lá dentro existe uma essência que é uma ideia fantástica, que precisa ser lapidada, aprimorada. Então o que a gente põe? Põe todas elas no quadro, no primeiro instante verifica a possibilidade de agrupar isso por similaridade, por temas. Então eu falo, esse é o grupo da produção, isso são ideias voltadas à TI, essas são ideias voltadas ao marketing, tá? Para que eu tenha solidez do que eu esteja falando, e aí eu preciso priorizar e validar se cada ideia se tem algo duplicado, que só foi escrito de uma maneira diferente. Segundo, se a ideia realmente é relevante.
pelo consenso de todos e não por julgamento, por um consenso fazendo. Até a própria pessoa pode identificar que aquilo não está fazendo maior sentido. E aí a gente vem para a priorização. A gente coloca todas as ideias e todos os stakeholders, né, as pessoas interessadas naquela temática, que o exemplo que eu dei foi redução de despesa, dar notas, né, de relevância a essa ideia, tá? Dado isso, a gente vai ter ideias prioritárias a serem feitas, ideias que vão estar aguardando, vão estar esperando ser feito aquilo que é prioritário, aquilo que é o foco, e depois algo que às vezes pode cair num bolsão, né, que é o famoso wish list, tá? Isso daqui vai trazer uma essência muito mais efetiva, porque as pessoas se debruçaram sobre o assunto. E outra, gente, brainstorm não é um estalar de dedo. Veja que é simples, mas não é um estalar de dedos. A gente precisa criar uma coisa fundamental: ambiente. E aí eu vou fazer um spoiler ao meu amigo Dacrino, né? Ele fala o seguinte: muitas vezes as empresas querem inovar, mas não tem um ambiente factível para aquilo acontecer, né? Primeiro que começa por banco de ideias. Quantas ideias realmente saem daquele sistema ou de uma caixa de ideias e vão para a ponta? O quanto as pessoas criam credibilidade na sua voz, né? Aquilo que elas estão proferindo e se as pessoas estão escutando de fato. Então, a gente precisa criar um ambiente. Ele brinca até. Troque uma ideia por uma paçoca, né? De criar um espaço como esse aqui, pôr a temática, o problema e falar, coloca uma ideia na caixinha e ganha uma paçoca. E com isso você vai criando de uma forma lúdica um mecanismo de gerar soluções ao vosso negócio. Legal? Acredito que isso vai valer muito a pena. E quem sabe, se o Conecta curtir, a gente vem aqui explicar várias ferramentas novas e antigas que fazem total sentido na vida dos negócios. Legal? Um abraço, gente, e até a próxima!